Em meio ao caos do coronavírus, muitos dos comerciantes e consumidores se questionam como se dará o abastecimento de alimentos, principalmente os essenciais para os setores do comércio. Para entender em que pé estamos e como seguirá essa operação, a gente conversa agora ao vivo com o vice-presidente da FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Tirso de Sales Meireles. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção com a Jovem Pan. Conta pra gente então como está o funcionamento da cadeia de abastecimento de alimentos agrícolas nesse período agora de crise. Bom dia. Adriana, bom dia aos teus telespectadores. Eu quero dizer a você o seguinte: a nossa preocupação maior é a proteção da vida. E a proteção da vida, ela vem nesse momento tão crucial com esse vírus que realmente abalou toda a economia mundial. Mas nós também temos de trabalhar a essência e a tranquilidade da nossa sociedade, que é o abastecimento. Então, nós criamos um comitê importantíssimo para que nós pudéssemos trabalhar toda a cadeia produtiva, do varejo, do atacado, dos varejões, dos CEAGESPs, todos os CEAGESPs do Brasil, CEASAs e também o corredor do transporte dos alimentos. E aí entram os caminhoneiros, os trabalhadores e os produtores rurais. Quero aproveitar aqui a oportunidade de cumprimentar todos os que estão na frente da luta do vírus, que são as pessoas da saúde, mas também nós temos aí de agradecer o homem do campo, o trabalhador e o caminhoneiro que está levando os produtos. Graças a Deus, hoje o Estado de São Paulo está tranquilo no abastecimento, está chegando naturalmente os produtos nas gôndolas, tanto do mercado, dos supermercados, para que a população possa ter tranquilidade para receber o abastecimento dos seus produtos. Agora, Tirso, esses funcionários que o senhor disse que não pararam até agora de trabalhar, estão fazendo algum tipo de rodízio? Como que está a preocupação com os funcionários que fazem parte do grupo de risco? Eles estão todos trabalhando com os equipamentos necessários para a proteção? Adriana, exatamente. Por exemplo, as propriedades rurais, como você sabe, eu também sou empresário rural, você sabe que na nossa propriedade, né, só uma pessoa pode sair da propriedade para comprar qualquer coisa, é aquela pessoa específica. O restante fica enclausurado também, com todas as proteções necessárias, como a Organização Mundial da Saúde pregnou, e esse é o fator importante. No aspecto dos supermercados, dos varejos, inclusive da Feira Livre, nós também criamos um padrão de atendimento onde entra poucas pessoas, não entra as pessoas acima de 60 anos, evita entrar criança e uma pessoa por família, tanto na Feira Livre como também nos supermercados e também nos grandes atacadistas, por exemplo, no CEAGESP, para que nós possamos protegê-los e para que nós não deixamos que esse vírus aumente a transmissão dele. Em relação a preços, Tirso, como é que tem sido feito esse controle? Os supermercados, de alguma maneira, reduziram a margem de lucro e os próprios fabricantes de alimentos, na tentativa de evitar uma crise ainda maior, enfim, tem sido feito algum controle? Na medida do possível, os produtores têm tentado evitar aumentos abusivos ou não? Sim, perfeitamente. Bem colocado, Vitor. Essa é uma preocupação iminente, porque aumentou o consumo. Você sabe que teve aí um aumento aí de 30% a 35% no consumo dos produtos em gerais. Então, hoje diminuiu um pouco a venda no mercado, no varejo em geral, porque teve um abastecimento natural nas residências das pessoas, e nós estamos trabalhando o produtor rural, sim. O produtor rural não está aumentando o preço, os caminhoneiros tiveram um problema de custo aí, porque eles estão voltando vazio. Nós já estamos conversando com o Ministério da Infraestrutura para dar um TAC para ele não cobrar a mensalidade do TAC, para que ele possa ter um prazo para pagar o seu pedágio, como também agora a liberação para que ele possa alimentar nos postos de abastecimento, porque ele não tinha onde se alimentar. Então, nós estamos trabalhando esse processo todo, conversamos com a Associação Paulista de Supermercados e a CNA em Brasília está trabalhando, a Associação Brasileira de Supermercados, para que não ocorra nenhum tipo de aumento. Soubemos que teve um pouquinho de aumento num problema do leite, já estamos resolvendo isso aí, porque era estoque antigo que os mercados tinham e o estoque que chegou da indústria veio com um pouquinho de aumento. E isso é o preço do mercado. O que nós não podemos aceitar são ações abusivas, como, por exemplo, aconteceu agora na região de Ribeirão Preto,
uma pessoa utilizando etanol para fazer álcool gel. Isso é um absurdo, tem de prender pessoas que têm essa visão abusiva contra a economia da sociedade. E em relação à procura, Tirso, qual a situação? Quais produtos têm sido mais procurados nesse período? Quais perderam demanda? Dá para saber? Sim, hoje nós estamos, a nível de hortifruti granjeiro e frutas, nós temos uma saída natural, porque nós temos muita gente na casa, então você tem uma educação alimentar muito interessante. Mas nós temos um grande problema das flores. As flores nós estamos tentando verificar se abrimos alguns elos na cadeia produtiva, porque, como vocês sabem, o setor de turismo foi afetado muito, casamentos, festas, então hoje nós temos um problema muito grande. O pescado, efetivamente, teve uma redução anterior, agora começou a ter uma procura maior por causa da quaresma, então ele está se estabelecendo no processo como um todo. Então, hoje a cadeia produtiva ela tá bem equalizada. O único problema que nós tivemos realmente foram das flores efetiva e algumas feiras livres que alguns municípios do estado de São Paulo fecharam, que foi uma meia dúzia. Nós entramos em contato com o prefeito para sensibilizá-lo, mostrar que nós temos uma cartilha que estabelece efetivamente a quantidade de pessoas que tem de entrar pela feira. Aquele tradicional pastel que a gente gosta não pode comer efetivamente na feira, então se você quiser, compra e leva para você alimentar em outro local para que não crie fila. Então estamos amenizando o processo como um todo para que nós possamos ter a tranquilidade do abastecimento para a nossa sociedade num momento tão crucial que nós estamos vivendo e que nós temos de ficar realmente dentro de casa, mas nós também temos de procurar efetivamente esses setores importantíssimos da sociedade, ele continuar para não ter o estrangulamento. E esse é um processo importante, Vitor, porque nós temos de começar a verificar efetivamente as ferramentas importantes dos setores em si para que a estagnação e não venha ocorrer um futuro breve, um aumento de desemprego gritante para a sociedade brasileira. E o pescado, Tirso, você falou a respeito dele, qual tem sido a procura, maior, menor do que em anos anteriores, e o preço? E aproveito para te perguntar sobre a Páscoa, né? Porque em meio a tudo isso a gente acaba até se esquecendo, mas já estamos aí bem perto da Páscoa, há 2 semanas da Páscoa. Qual tem sido a procura e até por chocolates também, enfim, qual movimentação você espera para as próximas semanas? É uma movimentação natural, como dos anos anteriores, aquilo que eu te falei do pescado. O pescado teve uma caída acentuada nesse período todo, porque as pessoas foram diretos ao mercado e adquiriram carne e frango, suíno, essa parte toda, mas mesmo assim, essa semana teve um pouquinho de acréscimo na carne, nós já fomos atrás para saber o que ocorreu, voltou à normalidade, mas o pescado começa a ter um pouquinho de melhora agora por causa da quaresma. A nível da festa da quaresma, que é no dia 12, domingo, geralmente a sociedade adquire, já tem uma tradição muito grande, mas pelo que eu tenho observado e conversado com a Associação dos Supermercadistas, a procura será menor esse ano, a demanda é grande, mas a procura vai ser bem menor no processo de comercialização em relação ao ano passado, deve cair em torno aí de 10% a 15% do ano passado. Que pena, mas era previsto mesmo, né, diante da situação do momento. Tirso, o senhor já consegue prever algumas mudanças no setor da distribuição agrícola passada essa pandemia ou adaptações? Sim, nós estamos trabalhando muito esse procedimento, porque nós temos uma vertente muito interessante que nós não podemos deixar de explicar. Hoje nós trabalhamos muito o processo de manter os portos abertos. Hoje o único produto que nós estamos vendendo com solidez, inclusive com a taxa de câmbio que nos favorece muito, são os produtos agrícolas. E nós precisamos, mais do que nunca, o fortalecimento da balança comercial para que a gente possa ter um colchão para ajudar efetivamente todas essas mudanças que vamos precisar fazer tanto no processo produtivo como também no processo dos empregados informais e das demissões que poderão ocorrer.
Então, nós precisamos de ter um colchão forte, estamos lutando muito para as exportações, sem afetar o mercado interno, isso é importante deixar claro, e deixar efetivamente, foi as demandas que nós levamos para o Ministério da Agricultura, para que nós possamos ter os financiamentos corretos, efetivos, para que nós possamos ter as safras tranquilas, para que possamos, tanto no abastecimento interno e internacional, mantermos as nossas projeções, que devemos ter realmente um ano muito propício, porque nós tivemos as chuvas no momentos corretos. Vem muito trabalho ainda aí pela frente, hein? Tirso de Sales Meireles, vice-presidente da FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, e do Senar também, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Tirso, obrigada mais uma vez por conversar com a gente. Bom trabalho, especialmente nesses próximos dias, e até uma próxima. Boa sexta-feira. Muito obrigado, Adriano e Vitor, teus telespectadores, e dizer que estamos trabalhando muito nas plataformas digitais que vão realmente favorecer muito o consumidor. Certamente, bacana. Obrigada, senhor.